Em uma noite silenciosa em Jerusalém, o ar estava pesado, não apenas com o frescor noturno, mas com o peso do desvio de um povo. As ruas, que um dia ecoaram com cânticos de louvor, agora murmuravam com injustiça e esquecimento. No coração da cidade, um jovem profeta chamado Isaías sentia essa dor profundamente. Seu coração ardia por sua nação, Judá, que havia se afastado do seu Deus. Movido por uma inquietação espiritual, Isaías caminhou em direção ao lugar mais sagrado da cidade, o Templo de Jerusalém. As grandes portas de madeira se abriram diante dele, revelando o pátio silencioso sob a luz da lua. Cada passo que ele dava em direção ao santuário era uma oração, um apelo silencioso por seu povo. Ele buscava respostas, buscava esperança, buscava a face do Deus que parecia tão distante. Ao entrar no templo, a escuridão era quase total, quebrada apenas pela chama eterna que ardia no altar. Isaías ajoelhou-se, sua testa tocando o chão frio de pedra. Ali, na quietude, ele derramou sua alma. Senhor, ele sussurrou, olha para o teu povo. Esqueceram-se dos teus caminhos. A ganância e a opressão tomaram o lugar da retidão e da misericórdia. Para onde nos viraremos? Quem nos salvará de nós mesmos? As palavras mal haviam saído de seus lábios quando algo extraordinário começou a acontecer. O chão sob seus joelhos tremeu. Não foi um tremor de terra comum, mas uma vibração profunda e ressonante, como se a própria criação estivesse se curvando. Uma luz, mais brilhante que 1000 sóis, começou a preencher o espaço. Ela não vinha de fora, mas irradiava de dentro do próprio Santo dos Santos. Isaías ergueu a cabeça, seus olhos piscando contra o brilho avassalador. E então ele viu. O véu do templo, que separava o sagrado do profano, pareceu se dissolver. Diante dele, onde o olhar humano jamais deveria pousar, estava uma visão que desafiava toda a compreensão. Ele viu o Senhor, não em uma forma humana limitada, mas em majestade pura e indescritível. Ele estava assentado em um trono tão alto e sublime que parecia tocar os céus. Sua presença era tão vasta que a orla do seu manto, tecida com a luz das estrelas e a beleza da criação, enchia todo o templo. A glória era palpável, uma força viva que pulsava com santidade e poder. O ar, antes pesado de tristeza, agora vibrava com uma santidade tão intensa que era quase insuportável. Acima do trono, flutuavam seres celestiais como Isaías nunca imaginara, os serafins. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2, cobriam o rosto, incapazes de olhar diretamente para a glória de Deus. Com outras 2, cobriam os pés, em um gesto de humildade suprema. E com as 2 restantes, eles voavam, pairando em adoração eterna. E eles clamavam um ao outro. Suas vozes como o som de muitas águas, um trovão que ecoava por toda a eternidade. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. A cada santo, os umbrais das portas do templo tremiam e a casa se enchia de fumaça. Não uma fumaça de fogo comum, mas a nuvem da presença de Deus, densa e sagrada. Diante dessa cena, Isaías se sentiu completamente desfeito. Ele era um grão de poeira diante do cosmos. Todo o seu senso de justiça própria, sua identidade como profeta, tudo se desfez diante da santidade absoluta de Deus. Ele caiu com o rosto em terra e clamou em desespero. Ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Ele percebeu a verdade avassaladora. A distância entre a imperfeição humana e a perfeição divina era um abismo intransponível. Como ele, um homem falho, poderia sequer existir na presença de um Deus tão puro? O pecado, não apenas o de seu povo, mas o seu próprio, se tornou visível sob a luz da santidade de Deus.
Ele esperava ser consumido, aniquilado por aquela glória. Mas então, em um ato de misericórdia inimaginável, um dos serafins voou em sua direção. Em sua mão, segurava uma brasa viva que ele havia tirado do altar com uma tenaz. A criatura celestial se aproximou do profeta aterrorizado. Isaías fechou os olhos, esperando a dor, o fim. O serafim tocou os lábios de Isaías com a brasa incandescente. E em vez de dor, Isaías sentiu uma purificação, um fogo que não destruía, mas que refinava. A voz do serafim soou clara e poderosa. Eis que isto tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Naquele instante, o peso esmagador da culpa foi levantado. A vergonha foi lavada. Isaías sentiu-se novo, renascido não por seus próprios méritos, mas pela graça purificadora de Deus. Ele ainda era pequeno, ainda era humano, mas agora estava limpo. Ele podia ficar de pé, não em sua própria força, mas na força que lhe fora concedida. Então, pela primeira vez, Isaías ouviu a voz do próprio Senhor. Não era um trovão, mas uma pergunta clara que penetrou em sua alma recém-purificada. A quem enviarei e quem há de ir por nós? A pergunta ecoou no templo silencioso. Deus estava procurando um mensageiro, alguém disposto a levar sua palavra a um mundo que precisava desesperadamente ouvi-la. Antes, Isaías estava consumido pela condição de seu povo. Agora, transformado pela graça, sua resposta foi imediata e inabalável. Sem hesitação, sem medo, ele se levantou e sua voz soou firme e cheia de um novo propósito. Eis-me aqui, envia-me a mim. Essa experiência no templo transformou Isaías para sempre. Ele entrou como um homem sobrecarregado de tristeza e saiu como um mensageiro capacitado pela glória. Ele viu a santidade de Deus, experimentou a profundidade de sua própria necessidade e foi tocado pela graça redentora. A partir daquele dia, sua mensagem se tornou uma das mais poderosas de toda a Bíblia, uma mistura de advertência sobre o juízo e promessas incríveis de um Messias que viria para salvar. A história de Isaías nos lembra que mesmo em nossos momentos mais sombrios, quando nos sentimos perdidos e o mundo ao nosso redor parece ter se afastado da luz, um encontro com a santidade e a graça de Deus pode mudar tudo. Ele não está procurando pessoas perfeitas, mas corações dispostos. Corações que, ao verem sua glória, reconhecem sua própria necessidade e respondem ao seu chamado com um simples e poderoso: eis-me aqui, envia-me a mim. Obrigado por assistir e caminhar conosco nesta jornada incrível. Se essa mensagem tocou o seu coração, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvi-la e se inscrever no canal para mais histórias de fé e transformação. Fiquem com Deus e até a próxima.